Estamos em Panorama. Inscreva-se e deixe seu like. Chamamos de trítono um intervalo entre alturas de duas notas musicais que possui exatamente 3 tons inteiros. O efeito denominado trítono consiste numa dissonância, que é uma instabilidade causada em um som perfeitamente estável. Podemos descrever isso de maneira mais técnica da seguinte forma: o trítono caracteriza-se por um intervalo de quarta aumentada ou quinta diminuta entre as notas. Pode-se afirmar que a maneira mais comum de se aplicar o trítono consiste em inseri-lo nos acordes maiores, tendo presente a sétima menor na sua constituição, onde a relação intervalar da terceira maior para a sétima é de um trítono. Isso é o máximo onde pretendemos chegar no vídeo de hoje, afinal de contas, esse não é um vídeo sobre teoria musical. O que é importante comentar é que o trítono causa sensação de tensão, motivo que o faz ser muito explorado pelos compositores de trilhas de terror e suspense. Neurologicamente, nos incomodamos com 2 frequências musicais entrando em choque. Quando gritos são colocados repentinamente em meio a músicas, sussurros e passos são ouvidos por perto, ou sons de objetos comuns no nosso dia a dia se tornam mais altos do que deveriam ser, o cérebro responde ativando áreas que servem para proteção, já que esses sons despertam inconscientemente os sentidos de alerta e pânico. Um dos registros mais antigos do uso do trítono é na composição Ordo Virtutum, feita pela freira Santa Idelgarda de Bingen, em 1151, na qual o intervalo aparece em um acorde executado em momentos onde o diabo é citado. Essa dissonância passou a ser vista pela Igreja como maligna, pois acreditava-se que a perfeição de Deus se traduzia em sons harmônicos e não desarmônicos como o trítono. Este recebeu o nome de Diabolus em música, ou Diabo na música, batizado assim pelo compositor alemão Andreas Werckmeiser, por formar um som que a maioria dos cantores tinham dificuldade de cantar e os instrumentistas de combinar. A associação do trítono ao diabo não foi suficiente para gerar proibição pela igreja da época, pelo simples fato de que os homens da Inquisição tinham mais com o que se preocupar. O efeito tenso do intervalo pode ser minimizado de acordo com a velocidade, a intensidade e a combinação de acordes existentes em uma melodia. Também não se pode esquecer que a música religiosa da época também citava o diabo como algo a ser temido ou odiado, e nada melhor do que um trítono para garantir esse impacto na mente dos fiéis e dos rebeldes. Obviamente, se você voltasse no tempo e se apresentasse a um tribunal da Santa Inquisição, tocando e cantando a canção Black Sabbath da banda Black Sabbath, era certo virar churrasquinho. Sim, desde os blues de Robert Johnson, lotados de trítonos e outras dissonâncias, não havia uma conexão tão direta entre a música e o diabo até o lançamento do álbum Black Sabbath. O nome da banda, assim como o título do álbum, foram retirados de um filme de terror estrelado pelo icônico ator desse gênero cinematográfico, Boris Karloff. Letras abordando temas ligados ao terror e ao macabro, tendo o som como elemento de horror, causa arrepios e medo até os dias de hoje, e fizeram do Black Sabbath a marca definitiva do heavy metal. Como se não bastasse a imagem de uma paisagem outonal britânica, com uma casa de aspecto rústico ao fundo e a figura sombria de Louisa Livingstone, vestida como uma bruxa medieval, transformam a visão da capa do disco em um grande arrepio. A cereja do bolo foi o lançamento britânico do single em uma sexta-feira, 13 de fevereiro de 1970. Estamos em Panorama. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.